Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã, sou a Bispa Eliane. Eu estou aqui para continuar falando com você sobre Juízes, capítulo 19. A narrativa daquela mulher, né, que foi ali abusada, morta e esquartejada. Abusada ali pelos filhos de Belial, por aqueles homens que tentaram entrar na casa onde estava hospedado seu marido, a concubina, né, daquele levita, e depois que ela foi abusada a noite toda, largada na porta, como no áudio anterior aí, que você pode, se você não ouviu, não assistiu, dê uma pausa nesse vídeo, nessa aula, nessa conversa, né, eu gosto de chamar de conversa essa palavra. Não é nem uma palavra, é uma conversa que nós estamos tendo aqui dentro da palavra. É isso mesmo, vamos dizer assim. Conversando dentro da palavra de Deus. Nós estamos falando aqui dessa história de Juízes 19. A desvalorização da mulher, né, nos tempos de Juízes ali. E dá uma ouvida primeiro, depois você volta para cá, para você continuar entendendo essa conversa, esse diálogo que estamos tendo aqui. A Bíblia, ela traz muitos relatos que envolvem mulheres, né? E como seria a história dessas mulheres se tivesse sido no dia de hoje? A gente fica refletindo na história das mulheres desse tempo e muita coisa nos escapa. Mas aqui nós temos uma história muito forte. As mulheres elas eram mortas, as mulheres elas eram tomadas, as mulheres eram tomadas como esposas sem saber, sem ser consultada. Elas eram tomadas como concubinas sem ser consultadas. Elas eram, né? Elas não tinham voz, elas não tinham escolha, elas não tinham opção. Eu acho que um pai naquela época, quando nascia uma filha mulher, devia sentir tristeza, e algumas histórias vai dizer até que sim, que se entristeciam, porque eles tinham até que pagar dote para alguém casar com as filhas deles, né? Olha só que tão triste. Um pai ter uma filha porque sabia que ia ter uma despesa. Ia ter que pagar um dote para alguém casar com as filhas. Por exemplo, o que sabíamos ali sobre as filhas de Siló? Que nós podemos falar em Juízes, né? Depois lá em capítulo 21... Depois também tem lá em Números, capítulo 31. Tem a história, né, dentro desse tempo de Tamar, né, que também foi estuprada, lá em 2 Samuel, capítulo 13. Gente, era muita judiação com as mulheres. Fato é que as mulheres, elas... Vamos trazer para um vulgo popular... Elas eram zero à esquerda, ou seja, não valiam nada. Só existiam porque era dela que vinham os homens, nasciam os homens, né? E eles não tinham essa consciência que nós temos hoje do valor da mulher. Então eu quero te convidar a parar um pouco agora e começar a imaginar, enquanto você escuta esse áudio, a carta de uma mulher bíblica que experimentou os mais variados tipos de violência. Ela experimentou violência psicológica, violência patrimonial, violência física, violência sexual e, por fim, o feminicídio. Sim, nós estamos nos referindo aqui, eu estou me referindo à concubina violentada e esquartejada,
cuja história encontramos aqui em Juízes 19. Essa mulher sofreu tudo isso. Parece estranho que estejamos falando de alguém da Bíblia, né? Mas sim, nós entramos na história dessa mulher, dentre tantas outras do texto da Bíblia, e muitos preferem se calar sobre essa história, de tão forte que ela é, tão desconfortável que é essa história, que é tratar desse assunto. Mas a nossa insistência, a minha insistência em mantermos essa história e não ficar calada sobre essa violência contra as mulheres, é até mesmo alertar que, muito embora pareça absurdo, nos dias de hoje ainda tem mulher passando por situações semelhantes, passando por sofrimentos e aguentando tudo calada, sendo humilhadas, sendo abusadas e tendo medo de falar. O sofrimento dessa mulher, né, é a concubina do levita, foi o mais forte mecanismo de violência relatado ali na Bíblia. E muitas das vezes, muitos homens até leem e silenciam diante dessa história. Não querem nem contar, não querem nem falar, não querem nem mencionar. Uns por se sentirem mal com a representação do seu sexo masculino, da forma que eles no passado viam o sexo feminino. Outros por acharem, sei lá, quem sabe que era certo que essa mulher sofreu esse ato violento, monstruoso. Mas o segredo acerca da violência contra a mulher é tão perpetuado, tão triste, que confrontar o sistema que tem ferido de morte milhares de mulheres todos os anos nos tempos atuais é assombroso, é assustador. Na narrativa de Juízes, não dá nome à mulher que é violentada. Ela é conhecida apenas como concubina do levita. Por que será? Tudo que ela sofreu, e nem ao menos o seu nome foi registrado. Olha, mais um fator aqui. Será que para poupar o nome dela? Ou será mais um desmérito com a mulher? O nome confere identidade, dá rosto àquela pessoa que sofre violência. Não nomeá-la é também uma forma de violentá-la, porque a distância ainda mais distancia, né, ainda mais da possibilidade de encontrar em nós, leitores do texto, a acolhida na sua história. Talvez se a Bíblia desse aqui, né, essa história desse aqui o nome dela, vamos supor Maria, Joana, nós teríamos como aqui pegar essas mulheres que ainda sofrem nos dias atuais e dizer, não seja como Maria, não seja como Joana, não seja, né? Agora nós temos que dizer, não, ainda mais humilhante, não seja como a concubina do levita, não aceite essa, né? Mais ainda humilhante a história dela se torna quando ela não tem nome, quando o nome dela não é mencionado. A história dessa mulher é muito triste, muito triste.
e ela é acolhida por algumas pessoas com indignação contra o que lhe aconteceu, não contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus conta exatamente o que aconteceu. Mas o fato ali de não ter dado o nome, claro que não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com o homem que escreveu. Mas foram um homem, bispa, inspirado por Deus, sim, mas esses homens escreveram a história. Eu creio que em nenhum momento Deus proibiu que desse nome a essa mulher, porque ela tinha um nome. Mas na falta do seu nome, vamos utilizar concubina. Vamos falar concubina, vamos humilhá-la ainda mais. Então, meu irmão, minha irmã, antes de eu entrar na leitura do capítulo 20, onde entra ali, né, a justiça que foi feita a essa mulher, mais ao levita do que a ela, eu deixo para você a reflexão de que você principalmente você, mulher, eu não posso falar Maria, Joana, mas eu digo, não deixe a concubina calada, mas faça a concubina falar. Se você é uma mulher que tem sido humilhada, agredida, né, prisioneira do machismo, prisioneira desse erro monstruoso, dessa tortura que ainda existe, e as pessoas que se revoltarem aí com esta mensagem, as pessoas que ficarem, né, contra essa mensagem, principalmente homens, são os machistas que vão se manifestar contra. Eu digo para você, mulher, não deixa essa concubina calada, não. Grite, fale. Se te deu um tapa, não espera outro, não. Já vai logo denunciando. Denuncie violência, denuncie agressão física, denuncie agressão verbal, denuncie a falta de respeito contigo, com os filhos, com os frutos do seu ventre. Fale, abra sua boca e fale. Eu não estou aqui dizendo que há uma fonte de história oculta, um achado arqueológico que prova que a concubina disse o que nós vamos falar abaixo. Não. O que nós vamos falar a seguir aqui, não é isso. Mas é um despertamento para as concubinas que existem nos dias atuais. E não necessariamente no sentido de concubina por serem a segunda esposa, porque sabemos que isso é errado, mas tem muitas esposas fazendo papel de concubinas, sendo humilhadas como as concubinas, como esta concubina que não teve nem direito a nome. Eu estou pedindo aqui que nos sensibilizemos com a sua dor, que imaginemos qual seria a história de uma mulher que era tida como propriedade de um homem, inferior à condição de esposa, que fugiu dessa situação correndo para a casa do pai, que foi retirada dessa casa pelo homem da qual fugiu, foi lançada por esse homem a seu anfitrião para um grupo de estupradores, porque o homem deixou ela ir. Ele poderia ter dito, não, manda a minha mulher não vai não, nem as tuas filhas, até as meninas, filhas do anfitrião também, né? Mas não, ela e as filhas do anfitrião, virgens, foram lançadas na mão de estupradores. Elas foram estupradas por todos eles, mas estamos falando mais da concubina, porque a história dela, além de ter sofrido tudo aquilo, a Bíblia não vai dizer que as filhas foram lançadas, mas vai dizer que a mulher foi lançada. Ele ofereceu as filhas, mas lançou a mulher, a concubina. Durante toda a noite foi abusada, esquartejada pelo próprio marido, do qual tinha a propriedade dela, né? Às vezes, meu irmão e minha irmã, fazer teologia
é também conhecer outras narrativas, né? Saber e entender que outras narrativas são possíveis. É perguntar como seria a história da outra pessoa, especialmente as que sofrem e que elas poderiam contar. Fazer teologia é um exercício de mente, porque nós viajamos na história. É pensar o que você faria, o que eu faria no lugar dessa personagem. E eu quero pedir para você deixar se envolver um pouco pela vida concreta dessa mulher, que nós aqui vamos ter que chamar de concubina, porque não tem nome, para reconhecer a sua trajetória e interpelação à igreja e ao seu compromisso com a vida das mulheres. E aí segue uma carta para as mulheres que virão depois de mim. Nós vamos imaginar que se essa mulher, a concubina, pudesse naquele tempo deixar uma carta escrita, aonde as mulheres dos dias atuais que vieram depois dela, ou até mesmo daquele tempo pudesse ler, ela deixaria esta carta. Queridas mulheres, vocês não me conhecem, mas as chamo de queridas porque realmente as quero bem. Talvez vocês conheçam algumas mulher, que esteja vivendo abusos, que precise de ajuda. É por isso que não posso guardar o que sofri somente para mim. Quem sabe o meu relato as ajude a entender que não podemos soltar as mãos uma das outras, que devemos denunciar e combater a violência contra as mulheres e que precisamos que mais meninos, homens, reconheçam em nós a imagem de Deus. Minha existência foi marcada por muita violência desde muito cedo. Fui tomada como concubina por um homem levita. Minha história está em Juízes, capítulo 19. Eu era tão jovem e tinha tantos sonhos. Queria aprender a ler e escrever. Queria decidir o que fazer da minha vida, mas não me foi dada qualquer escolha porque nasci mulher, em um tempo onde a mulher não tinha valor. Fui retirada, ainda novinha, da casa da minha família. Essa foi uma das minhas primeiras experiências de violência. Na casa do levita, fui violentada sistematicamente. Eu era considerada apenas um objeto. Não aguentei e fugi, retornando para a casa da minha família. Lá em Juízes 19:2. Alguns me acusaram de adúltera, mas a Bíblia não vai mostrar nenhuma prova de que adulterei. E na sociedade em que eu vivia, a mulher acusada de adultério era apedrejada sem direito à defesa, especialmente porque a palavra de uma mulher nada valia. E provavelmente essa acusação de adultério foi provada a minha inocência, porque senão o meu senhor, o meu dono, não teria voltado para me buscar na casa do meu pai. Tive tanto medo. Ainda bem que a minha família me acolheu. Mesmo assim, o medo me acompanhava todos os dias. Mas não demorou muito e aquele homem do qual fugi me encontrou.
Meu pai até que tentou mantê-lo ali. Parece que ele estava adivinhando o que ia acontecer comigo. Ele tentou, conseguiu por alguns dias. Ele me queria por perto. Acho que ele queria me manter sob a sua vigilância porque ele sabia que eu não estava feliz. Para que os abusos não voltassem a ocorrer e para que eu não fosse punida. Mas não adiantou. Depois de um tempo, o meu dono me levou. Eu não queria ir, mas eu não tinha escolha, eu era mulher. E mulher não tinha voz, não tinha querer. Pela segunda vez, fui sequestrada, fui levada à força por aquele que tinha direito sobre a minha vida, por ele. Ah, queridas, vocês não sabem o quanto eu chorei. Chorei tanto, tanto no caminho. Como já era tarde e ele estava cansado, paramos em Gibeá para passarmos a noite. Um eframita o acolheu na sua casa. Eu entrei porque pertencia a ele. Não consegui comer direito porque não parava de pensar no que acontecia comigo. Quando chegássemos à sua casa, o que aconteceria, né? Mal sabia eu que aquela noite me reservava dores inexprimíveis e que eu nem chegaria a voltar à casa do meu dono. Alguns homens de Gibeá, contrário à hospedagem do levita, quiseram que o efraimita o entregasse, para que assim ele fosse estuprado e humilhado por eles. Talvez uma justiça, coisa que ele vivia fazendo com outras mulheres e comigo. Só que os dois homens da casa tremeram de medo. Tanto medo que o anfitrião ofereceu a mim e suas filhas virgens para os estrupadores, para fazerem de nós o que quisessem. Nós estávamos apavoradas. Como poderia fazer isso conosco? Mas éramos mulheres. Mulher não tinha voz, mulher não tinha querer, mulher não tinha valor. Por que não nos enxergavam como os iguais? Somos seres humanos, éramos seres humanos também, filhas de Deus. Por que não nos amávamos? Só porque éramos mulheres? Tive vontade de abraçar a filha do Efraim e protegê-la daqueles homens, os da casa e os de fora da casa. Vontade de dizer a ela que precisávamos nos unir contra aquele patriarca mortal que nos vitima a todas. Não deu tempo. O levita e o efraimita não hesitaram em escolher a presa para oferecer aos abutres. Eu que reúno todas as 10 qualidades que a minha sociedade abomina. Sou mulher, sou concubina, sou serva, sou a menor, sou nada. Fui lançada a eles e estuprada durante toda a noite. Lançada a eles como um pedaço de carne e lançado aos lobos famintos. Todos os homens, tanta violência, meu frágil corpo sendo estuprado, espancado, e ninguém saiu em meu socorro. Para quê? Afinal, quem eu era? Eu fui a moeda de troca. Talvez algumas mulheres tenham tentado me ajudar, mas foram impedidas. Não sei, prefiro pensar assim. Porque gritei tanto pedindo ajuda, mas nenhuma porta ou janela de Gibeá se abriu para mim. Depois de algumas horas, já sem forças para gritar, desfaleci.
mas eles continuaram a me violentar até o raiar do dia, mesmo desfalecida. Já no alpendre da casa do Eframita, com o corpo e a alma destroçada, ouvi um homem que me tirou da casa da minha família, o que me entregou para os lobos devoradores. Levanta-te, vamos! Eu não conseguia nem ao menos respirar. Já dava os meus últimos fôlegos de vida. Estava cheia de hematomas, coberta de sangue, sêmens, e me restava pouca vida. O Eframita não saiu de casa para me oferecer nem ao menos um copo d'água. Sua filha tampouco saiu, mas eu imagino que ela tenha tentado e o pai tenha proibido de me ajudar. E assim, desfalecida, fui colocada sobre um jumento e levada pelo levita até a sua casa. Alguém poderia imaginar que, finalmente, ele cuidaria de mim, mas não foi isso que aconteceu. Ao chegar na casa, eu já estava morta. E ele pegou uma faca e me esquartejou em 12 partes. Eu já não existo mais. E aquilo que aconteceu comigo está escrito para muitas mulheres não se permitirem a tais abusos. Mas ainda hoje muitas mulheres têm suas vidas sequestradas por homens violentos. É por isso que a minha história e de tantas outras mulheres precisam ser contadas, sim, para que os violentadores sejam expostos, para que não continuem impunes, para que percebamos que não estamos sós. A afirmação existente do segredo sobre a violência experimentada faz parecer que essa é a experiência solitária, gerando sentido à impotência de culpa e de consequente aceitação dessa situação pelas mulheres. Mulheres, precisamos nos empoderar pelo contar. Não nos empoderar querendo ser Jezabel, mas não deixando que venham fazer tamanha atrocidade conosco. É preciso publicizar essas experiências, dizê-las, encontrar uma comunidade de iguais e assim nos fortalecermos. Esse empoderamento pelo contar, pelo abrir a boca e falar o que estamos sofrendo, também pode ocorrer no ambiente religioso. Por exemplo, as rodas de conversas sobre enfrentamento à violência contra mulheres ocorridas em algumas igrejas têm sido lugares restauradores. E é ali que a solidão se desfaz. É ali que as mulheres se contam e se encontram nesse contar. Percebem que não apenas outras já passaram pelo que elas passaram, mas principalmente que elas se indignam juntas e reagem juntas ao sofrimento que já não é mais individual e já não é mais escrava do silêncio. Publicizar o sofrimento, mesmo que de forma restrita, tem ação sanadora para todos nós. Isso é o que realmente poderíamos chamar de encontros de cura e libertação. O sem sentido do sofrimento dá lugar ao sentido de uma nova vida. O rompimento do pacto da violência publiciza o sofrimento que perdurou por anos em nossas vidas e é aí que a morte se faz vida. Contar a violência sofrida
implica romper o silêncio que envolve essa experiência e, portanto, a solidão que amedronta e imobiliza. É por isso, mulheres, que podemos tomar a orientação bíblica e empregá-la em nossas vidas. Ponderai isso. Vai encerrar o texto dizendo em Juízes 19:30. Ponderai isso, considerai e falai. Ponderai isso, considerai e falai. É assim que termina o versículo 19. E isso quer dizer, abra sua boca, mulher, e não aceita mais isso sobre a sua vida. Com amor, concubina. Mulheres, quando você lê essa carta, imagina essa mulher, essa concubina, passando por tudo isso. E se você estiver passando por situação semelhante, grite, dê o seu grito. Considerai isso. Considerai isso. Ponderai isso. Considerai e falai. Bote para fora. Não fique sofrendo calada. Alguém vai te ouvir. Alguém vai te ajudar. Deus te abençoe.